Fala galera, tudo bom? Bom, agora a gente vai começar a aprender como que a gente resolve os problemas de matemática. A gente vai ter que tentar traduzir os problemas que vão estar escritos em português mesmo, numa linguagem normal, para traduzir isso para equações. Ou seja, a gente está meio que traduzindo do português para um, abre aspas, matematiquês. Por isso eu vou começar pelas partes mais fáceis, mais simples, para que você, no final dessa aula, esteja entendendo bem como olhar para um problema e tentar transformar ele numa equação. Tá joia? Vamos começar com esses casos aqui. Ó. A gente vai estar sempre traduzindo, tá bom? Escolher uma cor bem bonitinha. O dobro de um número. Em primeiro lugar, perceba que quando eu falo de um número, quando é um número desconhecido, como é um número desconhecido, eu coloco x para falar desse número. X representa um número que eu ainda não conheço e que no final do problema normalmente eu venho a descobrir. O dobro de um número é duas vezes aquele número, ou seja, 2x. O triplo de um número é 3x. Colocar ou não colocar esse ponto não faz diferença, tá bom? Porque 3x é 3 vezes x. E 2 pontinho x significa 2 vezes x também. O quádruplo de um número é 4x. E assim por diante. O quíntuplo é 5x e assim por diante, tá bom? Outros casos que também se transformam em multiplicações. Metade de um número. Metade de um número é meio x. Ou x sobre 2. É a mesma coisa, tá bom? Um terço de um número é um terço de um número. Um terço vezes x. Ou x sobre 3, também é a mesma coisa. E 3 sétimos de um número é 3 sétimos vezes x. Ou 3x sobre 7. Tá bom? Então, essas são as frases que se transformam em multiplicações. Agora, o que significa você falar um número somado a 12? Significa que você tem o seu número somado a 12, ué. É uma conta de mais. Somado a significa uma conta de mais. Um número acrescido de 7 unidades também é uma conta de mais. Somado a e acrescido de representam ambos uma adição, tudo bem? A diferença entre dois números já é uma conta de subtração. Como agora são dois números que eu não sei se são iguais ou não, eu coloco x e y. Uso duas letras porque são dois números desconhecidos para mim. Tá? Vamos continuar então. O quociente entre dois números. O que seria o quociente entre dois números? É a divisão entre eles, é o resultado da divisão. A razão entre dois números também é o resultado da divisão. Tá joia? Então, acho que agora a gente já traduziu tudo, a gente consegue resolver alguns exemplos. Dois exemplos, na verdade. A soma entre metade de um número e o dobro desse mesmo número é igual à diferença entre 3 meios desse número e 12. Perceba que esse problema, que está se apresentando para a gente em português mesmo, numa linguagem normal, ele usa vários dos termos que a gente estava vendo anteriormente. A soma, ou seja, a soma entre a metade de um número. Metade de um número. Aqui é a metade de um número. É a soma entre a metade de um número e o dobro desse número. O dobro desse número. É igual a diferença, então é uma conta de menos, entre 3 meios desse número e 12. Diferença entre 3 meios e 12. Sempre vale a pena, depois que você equacionou, você dar uma lidinha para ver se você fez certo. A soma entre a metade de um número e o dobro desse mesmo número é igual à diferença entre 3 meios desse número e 12. Tudo bem? Agora a gente pode resolver. Vamos igualar os denominadores que nem a gente estava fazendo antes. Vamos igualar todo mundo a 2, tá joia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui já estava 2, então vai continuar igual a parte de cima. Aqui eu tive que multiplicar por 2 embaixo, então eu multiplico por 2 em cima. Aqui estava igual, ficou igual, então já era. Aqui eu tive que multiplicar por 2, então eu multiplico por 2 em cima. E agora eu posso cortar na maior alegria esses números. Então vamos deixar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem para o outro. O x, o 4x já estão aqui. O menos 3x, porque ele passa de lado. E é igual a menos 24. Bom, x mais 4x é 5x. Menos 3x é 2x, igual a menos 24. Passa o 2 dividindo e eu vou ter menos 12. Então, menos 12 é o número. Se você quiser, você pode até voltar aqui e conferir se é mesmo o número. Tá joia? Então, a gente equacionou, demos uma conferidinha e resolvemos.
Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: considere um número. Tá, eu já vou escrevendo, tá? Considere um número. Multiplique-o por 10. Tá, eu vou multiplicar por 10. Eu vou colocar o 10 na frente, que fica mais bonitinho, 10x. Some 5 ao resultado. Tá, peguei esse resultado, vou somar 5. Divida o novo resultado por 5. Então, divida o novo resultado por 5. Tudo bem. Seguindo essas orientações, o Zeca chegou a 7 como resposta. Então, o Zeca fez tudo isso com algum número e deu 7. Eu não sei qual era o número do Zeca, e a pergunta é justamente essa: em que número o Zeca pensou? Então, eu tenho que descobrir que número é esse. Tá bom? Então, vamos lá. Colocar 1 embaixo do 7 e igualar os dois lados. Vamos igualar os dois lados a 5, os dois denominadores. Aqui eu não mudei nada, né? Continua 5 embaixo, então continua 10x mais 5 em cima. Aqui esse 1 eu multipliquei por 5 para ele ficar assim. Então, eu vou multiplicar o 7 por 5. E daí eu corto. Sempre bom cortar. 10x mais 5 igual a 35. Já vou passar o 5 fazendo menos, tá bom? 35 menos 5. Então, vai ficar 10x igual a 30. Passo 10 dividindo, vai ficar 30 dividido por 10, que é 3. Então, esse é o número que o Zeca pensou. Tá bom? Então, qual que é a dica principal aqui? Você vai ter que ler o enunciado. Nesse enunciado, a gente vai estar usando alguns termos matemáticos. Multiplique-o por, some ao resultado, divida o resultado. Ou então aqui, a soma entre a metade de um número. Ou seja, termos matemáticos, mas escritos em português. Você vai transformar todos esses termos em uma equação. E depois você resolve a equação. Tá joia? Esse é o comecinho, os problemas mais simples, problemas que a descrição da equação está bem explícita. Tá joia? Um abraço, galera, até a próxima.